Oi, pessoal, tudo bem? Eu vim aqui mais uma vez falar sobre uma pequena parábola da Bíblia. E como eu havia dito em outros vídeos, eu tinha uma certa dificuldade não de interpretar, né, as parábolas, né, mas as parábolas não são apenas interpretações de texto, não são histórias, né? Jesus mesmo já disse que as parábolas não eram para o entendimento de todos. Então, tem uma mensagem por trás dessas parábolas. E conforme eu venho aprendendo sobre essas mensagens, eu venho dividindo aqui com vocês. Para mim está sendo de muito esclarecimento, de muita bênção na minha vida entender as mensagens que estão por trás dessas parábolas. Então, vamos lá, vou dividir com vocês mais essa. É uma pequena parábola, ela está em Lucas 7. A parábola mesmo ela começa Lucas 7:40, mas eu vou começar a ler do 36 para a gente entender um pouquinho melhor. A versão que eu leio é Almeida Corrigida, então se vocês puderem me acompanhem na Bíblia de vocês. Vamos lá. 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa, do fariseu assentou-se à mesa. Aqui só para a gente entender um pouco melhor, os fariseus eram os religiosos, né, daquela época. Eram aqueles que guardavam a lei, seguiam a lei e cobravam as pessoas de seguirem a lei. E nessa época que Jesus apareceu, ele já deixou muito claro que ele apareceu para os pecadores, para quem tá doente, né? Para quem precisa de cura. E as pessoas que se achavam muito corretas começaram a se incomodar, porque Jesus acolheu a todos, né? Muitos pecadores. E muitos desses fariseus, vocês vão perceber, né? Para quem já lê, já tem um entendimento, percebe que Jesus focava muito nisso, em falar que a palavra era para os que têm a humildade de reconhecer que somos pecadores e precisamos da misericórdia dele, né? Então, continuando aqui no 37. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, então assim, eles já entendiam que eles eram os super corretos, né? Os santos, e nem vamos entrar no mérito da palavra santo, que santo são os separados, né? Os escolhidos, os que estão separados do mundo. Ok, mas no caso desse aqui, os fariseus, eles se achavam corretos e o restante das pessoas que não seguiam as leis eram pecadores e não mereciam a misericórdia. Então, eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, né? Era uma prostituta, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Isso era um perfume, né, muito caro e valia muito. E continuando, 38. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos de sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com os unguento. Quando isto viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Então aí o fariseu já se incomodando que a mulher é uma pecadora e estava ali ungindo os pés, né, de Jesus. Lembrando que naquela época eles andavam com sandálias e eles andavam por muitos caminhos e caminhos de terra, logo, né, seus pés estavam sujos sempre. Então, quando eles chegavam nas casas, eles tinham os costumes de lavar os pés. Então, os pés de Jesus com certeza estavam sujos, né, pela caminhada. E a mulher
passou um unguento, né? Ungiu os pés de Jesus, secou com seus cabelos, beijava ali os pés. Mas olha só a continuação. Quando isto viu o fariseu que tinha acontecido, ainda duvidou. Se Jesus fosse profeta, ele quis dizer, saberia que essa mulher era uma pecadora. Então ele duvidou, né, que Jesus era um profeta. Então, assim, já dizendo que quem é pecador está fora. Eles só aceitam quem segue ali as regras e, e as leis. Mas Jesus veio para quebrar tudo isso, né? Veio com a sua misericórdia imensa. E respondendo, 40, né? Respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize, mestre, né? O fariseu disse: Dize, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. Então vamos supor, né, que um devia 500 reais e o outro 50 reais. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Me diz, né? Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, que é o fariseu, respondendo, disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: Julgaste bem. Então, muitos fariseus, né, que no caso hoje muitos religiosos, não tô falando não tô falando nada de religião, mas muitas pessoas que só seguem as doutrinas da religião e não seguem realmente os ensinamentos de Jesus se incomodam com pecadores que são perdoados, mas Cristo veio para isso, para perdoar os nossos pecados. E aí começa-se um processo de santificação, mas ele veio com a sua misericórdia, porque nenhuma obra que nós façamos, mesmo que a gente tente viver uma vida absolutamente reta, sem nenhum erro, nós somos pecadores e nós dependemos, né, da misericórdia de Deus. E para isso ele enviou o seu Filho, Jesus, para ser nosso Salvador, nosso Redentor. Então, as pessoas que acham que não erram, né, no caso, ele está comparando aqui, quem não comete nenhum erro, inclusive tem pouca misericórdia, né? Quem não peca, não tem muita misericórdia com os outros. Não tô falando isso de todo mundo, mas muitos, né, dos que não pecam, não entendem que outras pessoas pecam e precisam da misericórdia de Deus. Então, o que ele quis dizer, que quem mais tem pecado, mais ama, porque mais é perdoado. E aí, continuando aqui, o 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Ósculo era aquele beijo que eles, né, davam de cumprimento uns nos outros. Então ele quis dizer aqui que quando ele chegou na casa do fariseu, de Simão, ele não lavou os pés, não deu água para Jesus lavar os pés. Mas a mulher foi lá e lavou com suas lágrimas e secou com seus cabelos. E também ele não o cumprimentou com o beijo, né, com o ósculo. Mas a mulher não cessou de beijar os pés de Jesus. Continuando, 46. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Então, a mulher beijou os pés de Jesus, lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, secou com seus cabelos e ungiu os pés de Jesus. Coisa que o fariseu não fez, né? Simão não fez. Continuando, 47. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Ai, isso é maravilhoso, né, gente? Jesus é tremendo.
E então ele quis dizer o quê? Quanto mais pecado você teve e foi perdoado, mais você sente esse amor, porque sua dívida enorme foi perdoada, gente. É, é de arrepiar. E aí os que acham que não tem pecados, porque todos somos pecadores, mas os que acham que não tem pecados, é como o irmão mais velho do filho pródigo, né? E depois a gente também vai entender que as parábolas se conversam, falam basicamente da mesma coisa. Mas o irmão mais velho, por exemplo, do filho pródigo, ele é no caso, o fariseu da história. Ele acha que ele fez tudo sempre muito certo e se incomodou porque o pai recebeu de volta o filho pródigo. E aqui o fariseu se incomodando porque Jesus. Ai, gente, que maravilha. Jesus é maravilhoso, não tem nem palavras. Mas o fariseu se incomodou com isso. E muitos religiosos não entendem a graça, né? Não entendem esse amor inexplicável de Deus. Né? E aí, continuando aqui, só pra gente finalizar. E disse-lhe a ela, né? Jesus disse à mulher, a pecadora, e teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: A tua fé te salvou, vai-te em paz. Sim, eu fico emocionada todas as vezes que eu penso nisso, que eu leio essa passagem e que eu penso nisso, nessa misericórdia tão grande, nessa graça que a gente não tem nem como agradecer, né? É só realmente lembrar disso todos os dias, o quanto Deus é misericordioso, o que Jesus fez por nós e veio nos salvar de nossos pecados. E é o que eu peço, é sempre para todos os dias eu lembrar disso, porque às vezes a gente se depara com coisas tão pequenas e a gente esquece dessa graça tão imensa de Deus, esse amor infinito de Deus. E que a gente possa também ser misericordioso com as outras pessoas que ainda não tiveram a clareza, não tiveram o entendimento dessa graça de Deus. Que a gente possa levar a palavra, essa palavra de libertação, né, dos pecados, porque Cristo veio para isso, para que sejamos livres, libertos do pecado e sejamos salvos. Eu espero que tenha contribuído para o entendimento de vocês. Quem gostou, dá um like. Compartilha com alguém que vocês acham que vai ajudar. E estarei sempre aqui trazendo novas passagens e a princípio falando bastante das parábolas. Um abraço para vocês e Deus abençoe todos.